Olá, eu sou o pastor e professor Davi, aqui é a minha esposa Carol. Estamos aqui para responder às suas perguntas do programa Palavra e Família. E hoje temos talvez a pergunta mais importante de todas, que chega no cerne da questão. Como os pais podem alcançar o coração, o interior, a essência do ser do seu filho? Acho que a primeira pergunta é simplesmente, é possível os pais alcançarem o coração do seu filho? Quem alcança o coração do filho é Deus, mas Deus nos chamou e quer nos usar como instrumentos nas mãos dele para alcançarmos o coração dos nossos filhos. Sabemos que o manual de treinamento doméstico, o livro de Provérbios, o pai clama, filho meu, dá-me o teu coração. O livro também diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas o que é coração nas Escrituras? O que isso significa? O coração é o centro do ser, é o centro da emoção, da vontade, é aquilo que nos faz agir, ter as atitudes. É isso que estamos dizendo quando falamos de alcançar o coração. Bom, então como instrumentos, talhadeiras nas mãos do Espírito Santo, que usa a palavra dele para fazer isso, quais seriam algumas ideias, passos? Não é uma fórmula mágica, nós sabemos disso, não existe isso na educação de filhos, mas que nós podemos mirar o coração para atingir o centro de controle da criança. Bom, para alcançarmos o coração do nosso filho, precisamos manter o padrão de Deus no alto lugar onde Deus colocou. E vocês vão concordar comigo que o padrão de Deus é extremamente alto. Vocês reconhecem o versículo, sede santos como é o vosso Pai Celeste? Bom, ser santos igual a Deus, o Pai, é um padrão extremamente alto. E o padrão de obediência bíblica, aquilo que precisamos exigir dos nossos filhos, é um padrão também extremamente alto. Porque o padrão de obediência bíblica tem 3 características. Em primeiro lugar, a obediência bíblica é imediata. Isso significa que você fala uma vez em tom normal de voz e o seu filho deveria obedecer. Igual Deus falou para os filhos de Israel quando eles saíram de Egito, atravessaram o deserto, estavam prestes a entrar na terra prometida. Deus falou para entrar e eles ficaram com medo. Falaram, não vai dar certo, não vamos entrar. Então Deus deu a disciplina para eles e igual os nossos filhos, não, agora a gente vai. Deus falou, não, agora é disciplina. Deus falou uma vez e quer que nós obedeçamos. Então é obediência imediata em tom normal de voz. Opa, ok, o que mais? A segunda característica é que obediência bíblica, ela é inteira, é por completo. Então você pediu para limpar o quarto ou para comer o que está no prato, é tudo, é por completo. Quando Deus deu uma ordem para o rei Saul de acabar, aniquilar os amalequitas, era por completo. Mas Saul teve uma ideia melhor, ele ia poupar o melhor, o rei, e o melhor do gado, para sacrificar, obviamente, a Deus. Mas Deus não viu isso como obediência parcial. Foi uma desobediência total, ao ponto que o Saul perdeu o reinado dele por causa disso. Ele teve uma ideia melhor o balido das ovelhas que o denunciou. Exatamente. Então, obediência imediata, obediência inteira, e a terceira característica é mais difícil ainda, porque é obediência interna, é do coração, é com um sorriso no rosto, com a atitude correta. Quando Jesus estava falando com o povo, ele falou, esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não aceita esse tipo de obediência. Agora a gente pensa, olha para essas 3 características e fala, gente, isso é muito difícil. E eu tô aqui para te dizer, isso não é difícil. Não é? Não é difícil. É impossível. É impossível. Ninguém consegue obedecer dessa forma. Só Jesus consegue obedecer dessa forma. Então nós, como adultos, lógicos, pensantes,
Nós pensamos, não faz sentido eu exigir algo do meu filho que é impossível. Então o que nós fazemos? Nós pegamos o padrão que Deus colocou lá no alto e eu diminuo até uma altura onde meu filho é capaz de atingir. E ele se torna sábio aos seus próprios olhos. Então eu falo uma vez, eu falo uma segunda vez, ó, tô contando, 1, 2, e o filho vai. Liga para o orfanato, pegar seus filhos, seu filho. Aí eu pedi para ele arrumar o quarto. Então ele cata a maior parte dos brinquedos, fica um atrás da porta, outro embaixo da cama, mas tá bom, né? Ele já ajudou. E ele não xingou, não bateu o pé, não fez nada assim, ele só fez assim. Mas eu penso, melhor do que as outras crianças do meu prédio, do meu bairro, da nossa igreja, e eu aceito essa obediência. Qual é o problema? Quando eu diminuo o padrão de Deus para uma altura em que meu filho por si mesmo consegue, ele não reconhece a verdadeira miséria do seu coração. Ele não se vê como um pecador. Ele acha que ele atingiu a meta. Então ele se torna sábio aos seus próprios olhos e ele não precisa de Jesus. Porque ele consegue. Mas quando exigimos a obediência imediata, inteira e interna, em algum momento o filho vai cair numa frustração e ele vai falar, mãe, não dá, eu não consigo. Aí a gente fala, exatamente, filho, você não consegue. Só Jesus consegue. E foi por isso que Jesus veio, porque você não consegue, eu não consigo, ninguém consegue, só Jesus. E agora meu filho reconhece a necessidade que ele tem de um Salvador. E nós temos então o grande privilégio de apontar a cruz de Cristo, falar, filho, só Jesus consegue. Então nós levamos o nosso filho a abraçar a salvação que Jesus nos oferece. Mas mesmo depois de ser salvo, o processo continua, porque ele continua sendo um pecador igual eu continuo sendo pecadora. Mas o processo é, eu não consigo, mas Jesus quer viver sua vida através de mim. Então na dependência de Cristo, então conseguimos obedecer da forma correta. Muito bom. Os puritanos chamavam essa santa frustração. Nada mais é do que pregar o evangelho aos nossos filhos. O evangelho começa com o alto padrão da lei, que é tutor que nos leva até Cristo Jesus, e depois apontar para Cristo como sendo a única possibilidade de salvação e santificação. E temos o imenso prazer de conduzir nosso filho constantemente e renovadamente com o que é o evangelho. Esse é o esboço do livro de Romanos. Sim. Sem Cristo, perdidos. Em Cristo, salvos. Assim nós somos instrumentos, não há garantias, nas mãos do Espírito Santo para alcançar o coração do nosso filho. Muito bom. Se você tem comentários, outras perguntas, nós queremos atender as perguntas que você mesmo tem. E também pode dar uma olhada no site da editora Ragnos, onde tem vários dos nossos livros que também podem ajudar muito nessa grande tarefa de educar nossos filhos nos caminhos do Senhor.